Olá! Seja bem-vindo a esse nosso quarto encontro do módulo de ética. E olha, esse encontro é para os fortes. Coloca o cinto de segurança e vem comigo. Eu tinha comentado com vocês no nosso encontro anterior que um dos grandes problemas que a gente tem quando fala do sentido do humano é exatamente porque a dimensão do logos ganhou um peso maior que a dimensão do patos. Então vocês se recordam? Eu disse que o humano é humano porque na medida em que é constituído por duas dimensões, o logos e o patos. Essas dimensões deveriam estar ali em equilíbrio. No entanto, o logos acabou tendo um peso maior e o patos foi uma dimensão reduzida, reduzida basicamente à vida privada, algumas esferas íntimas, né? E isso afeta tudo, afeta inclusive a nossa maneira de compreender a ética. Então, o nosso desafio é tentar buscar um horizonte onde a gente compreenda este problema da afetação maior da vida social a partir do logos, para então poder, digamos assim, reinventar a ética. Então vamos lá, vamos dar sequência a esse nosso raciocínio. O logos, e aí com essa dimensão logos, vocês entendam aquelas características de identidade, de lógica, o que permite o controle em todos os sentidos, controle como previsão, previsibilidade, como cálculo, conta, ou mesmo controle como discernimento. Isso acabou dominando o pensamento moderno. A modernidade é um tempo, é um período marcada profundamente por essas ideias de identidade, de controle e de lógica. Portanto, um período logológico. Agora, quando eu falo para vocês que a modernidade é caracterizada a partir do logos, como um tempo que se dá fundado no logos, o que eu quero dizer com modernidade? Bom, vocês já devem imaginar que nós somos modernos, portanto, modernidade é o tempo presente. Mas, propriamente, o que é isso? O que nos faz modernos? Eu disse que modernidade é o tempo presente, mas exatamente o que nos faz modernos? Nós somos, afinal de contas, pessoas modernas, nós conhecemos um Estado moderno, empresas modernas e, diziam os nossos avós, temos relações moderninhas. Mas, afinal de contas, o que significa ser moderno? Bom, para responder essa pergunta, eu posso buscar em nosso auxílio a historiografia, ou seja, fatos históricos importantes que demarcam a modernidade. E como vocês estão vendo, eu estou falando aqui de três fatos: a Reforma Protestante, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A Reforma Protestante demarcaria um pouco como a modernidade tem a ver com uma nova forma de relação entre homem, pessoa e Deus. Já a Revolução Francesa mostra como a modernidade tem a ver com uma nova forma de relação entre Estado e sociedade. E a Revolução Industrial mostra como a modernidade tem a ver com uma nova forma de relação entre produção e comércio. Portanto, esses três fatos revelam três dimensões do mundo moderno. Uma dimensão mais propriamente teológica barra secular, uma dimensão propriamente política e uma dimensão propriamente econômica, ok? Quando eu falo em ser moderno, eu abranjo num ato todas essas dimensões. Porém, eu vou chamar em nosso auxílio esta filósofa, esta importante filósofa alemã chamada Hannah Arendt. A Hannah Arendt, ela está de acordo com esses fatos que a historiografia costuma apontar como fatos
típicos do mundo moderno, fatos até que teriam inaugurado o mundo moderno. No entanto, a Hannah Arendt, ela diz que prefere apontar como fatos fundantes da modernidade outros dois. Não que esses estejam errados, só que ela acha que há outros dois fatos que são mais relevantes. E que fatos são esses, pessoal? Vocês também já ouviram falar, claro. As grandes navegações e o telescópio de Galileu. As grandes navegações e o telescópio. Bom, as grandes navegações são importantes porque elas meio que revelam que a modernidade começa exatamente com o movimento geopolítica de, entre aspas, descoberta do mundo novo. Claro que não foi descoberta, a gente sabe, porque já existiam pessoas vivendo aqui, mas foi quando as pessoas do Velho Mundo, as potências do Velho Mundo, descobrem esse novo mundo. Isso inaugura a modernidade porque esse processo de colonização e de colonialidade que vai se instituir a partir daí vai produzir uma nova etapa desta organização mundial, ok? Mas tem uma outra característica que a Hannah Arendt chama a atenção, que é o seguinte: as grandes navegações revelam um pouco de uma característica típica da pessoa moderna, que é exatamente uma espécie de permanente insatisfação. Ok? Somos todos marcados pela falta, porque uma coisa para nós é muito importante. Ela é muito importante até o momento que a gente consegue, né? Porque a partir desse momento que a gente consegue, isso que era muito importante, até que é legalzinho, mas importante mesmo passa a ser aquilo que a gente ainda não tem. E assim a gente dá sequência à nossa vida, sempre buscando alguma coisa que nos falta. Nós somos seres da incompletude. Nós somos assintóticos, como se nós estivéssemos sempre em busca de algo que nos realiza ou nos completa. Então, as grandes navegações mostram exatamente essa geopolítica da incompletude, né? Indo em busca daquilo que falta. Mas tem uma outra situação ou um outro fato que tem a ver com Galileu e seu telescópio. E este segundo fato, a Hannah Arendt reputa que seja inclusive mais importante do que o anterior e de que todos os outros fatos citados, apontados pela historiografia. Então vamos ver um pouquinho melhor esse fato. Bom, todas e todos vocês certamente conhecem ali a história de Galileu. Óbvio que a gente não conhece a fundo, mas a gente relembra de algumas coisas de Galileu, né? Galileu, ele foi aquele cientista, né? Aquele pesquisador que foi preso e processado pelos tribunais do Santo Ofício, né? Ainda no período das Inquisições. E por que Galileu foi preso e processado pelos tribunais do Santo Ofício? Porque Galileu, ele disse, dentre outras coisas, que ao contrário do que a maior parte das pessoas imaginava, não é o Sol que gira em torno da Terra, mas ao contrário, é a Terra que gira em torno do Sol. É a Terra. Vejam que é uma mudança radical de perspectiva, porque o eixo muda. Se imaginava que a Terra era o centro, formava o eixo, e em torno dela girava o Sol. E Galileu disse que não, que esta ideia era equivocada, que na verdade o Sol era o centro, era o eixo, e era a Terra que circulava em torno dele, circulava em movimentos que não eram nem redondos, eram elípticos. Vejam que redonda era a forma que se achava perfeita, mas não, ela gravitava em torno do Sol por um movimento elíptico. Bom,
O fim dessa história, eu acho que vocês se recordam, né? Aliás, para quem pensa, para quem achava que Galileu tinha morrido, não, ele não morreu, né? O que Galileu fez? Ele abjurou. Ele abjurou. Ele voltou atrás e disse o seguinte: olha, galera, vocês me desculpem, tomei muito vinho quando eu falei aquilo, devia estar doidão, estou com uma ressaca gigantesca, esqueçam o que eu falei. Tá? Pois bem, com essa história, vocês sabem que acabou sendo uma coisa boa, porque o Galileu, ele com isso, então, teve o seu processo arquivado e continuou trabalhando e produzindo, né? Ok. Por que eu estou contando toda essa história? Porque o que há de fato curioso nisso tudo é o seguinte: por que prenderam e processaram Galileu se ele apenas repetiu com as mesmas palavras aquilo que antes dele o Copérnico já havia dito? É isso mesmo, é isso mesmo. Nicolau Copérnico, praticamente um século antes, já havia dito tudo que Galileu falou. Inclusive, essa mudança radical de eixo ficou conhecida na história do pensamento como Revolução Copernicana. Vocês devem se recordar dessa expressão, Revolução Copernicana. Ora, por que então, se Copérnico disse isso antes de Galileu, por que foi o pobre do Galileu preso e processado pelos tribunais de Santo Ofício? Já com Copérnico, vocês sabem o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Ora, pergunto eu a vocês, qual a diferença entre Copérnico e Galileu? O que Galileu tinha que Copérnico não tinha, que despertou esta fúria dos tribunais do Santo Ofício com ele, Galileu? Bom, aí vocês olham para o slide, né, e já devem ter reparado a diferença, o que Galileu tinha que Copérnico não tinha. Pois isso, foi o telescópio. É o telescópio. Vejam, Galileu não propriamente inventou o telescópio, mas ele desenvolveu o telescópio, deu a ele uma superpotência com capacidade de uma observação que pôde, então, comprovar a afirmação. E essa foi a diferença. Copérnico falou, mas Galileu provou. É como se ele dissesse o seguinte, olhando aqui pelo telescópio: olha, não sou eu quem está dizendo, é o telescópio quem está falando. E com isso, pessoal, ocorre um brutal deslocamento do lugar da verdade. A verdade sai da revelação e, portanto, do campo da religião e vai para a razão e, portanto, para o campo da ciência. Quem diz a verdade não é mais o homem de fé, quem diz a verdade é o homem da ciência. Se antes o centro de certeza da sociedade era a religião, agora o centro de certeza da sociedade, do mundo moderno, é a ciência. Ok? Então, isso não significa que a religião tenha desaparecido, de maneira alguma. A religião persiste, só que ela persiste na crença privada. Ok? Se eu creio ou não em Deus, isto é um problema meu. As minhas convicções religiosas são convicções particulares, mas quando a gente fala do espaço público, do espaço social, o centro de certeza ele se dá a partir da ciência. Bom, mas propriamente o que significa ciência? A palavra ciência, ela não é moderna. Okay? Ela já existia desde a antiguidade e ela significa, como vocês estão vendo aí, saber. Ciência é saber. Aliás, esse é um sentido da palavra ciência que existe até hoje.
Alguém pode dizer para vocês o seguinte: ah, vocês já tiveram ciência que a reunião foi desmarcada? E aí você responde: eu já tenho ciência, ou seja, eu já sei que a reunião foi desmarcada. Só que para os antigos, ciência como saber estava ligado à ideia de virtude. Virtude, ou seja, o saber permite o exercício de virtudes. Então, vamos procurar o saber, a ciência, para nos tornarmos pessoas mais virtuosas. Bom, pessoal, isso para os antigos, né? Porque seja sincero, olhe aqui nos meus olhos e me diga: você está fazendo este curso? Está procurando mais conhecimento para se tornar uma pessoa virtuosa? Ah, fala a verdade, não, né? Porque para nós modernos, o saber da ciência não importa como virtude, importa por isso aqui, olha, pelo fazer. Nós modernos damos toda essa importância à ciência, ao saber da ciência, porque e na medida em que este saber se conecta a um fazer. Este saber permite um fazer. Para nós, mais importante do que o saber é exatamente o fazer. E este saber instrumentalizado para o fazer tem um nome que você conhece, que é técnica. Portanto, mais do que propriamente a ciência, o nosso mundo, né, o mundo moderno, é o tempo da técnica, da tecnologia, disso que permite muitos fazeres, a tecnologia como uma ferramenta de controle sobre o mundo e, eventualmente, até sobre as relações. Este mundo do fazer é um mundo que se coloca como o mundo moderno onde nós vivemos. E é assim que nós vivemos, tomados pela necessidade de fazer e fazer cada vez mais. E fazer cada vez mais, inclusive, ao mesmo tempo. Como vocês estão vendo aí, esses desenhos, eles representam uma caricatura daquilo que nós somos. Nós não somos apenas tarefeiros, nós somos multitarefeiros. E, inclusive, o mundo moderno valoriza essa ideia da pessoa que tem habilidades de fazer mais de uma coisa, várias coisas ao mesmo tempo. Então, nós somos absorvidos pela ideia do fazer. Importa fazer e fazer e fazer. E olha, não se iludam, viu? Porque vocês são avaliados o tempo inteiro. Até quando vocês acham que não estão sendo avaliados, sim, estão sendo avaliados. E estão sendo avaliados pelo quê? Pelo que vocês sabem ou deixam de saber? Não, sobretudo pelo que vocês fazem ou deixam de fazer. Porque o fazer é que expressa produção e produtividade. Fazer é aquilo que se cobra de nós e é aquilo que nós cobramos dos outros. Ora, é ruim fazer? Não. O que é ruim, então? Só fazer, ser dominado pelo fazer. Esse é o grande problema. Nós somos absorvidos pela ideia e pela lógica do fazimento, inclusive a ética. Inclusive a ética. Nós temos hoje aquilo que eu estou denominando de um ethos do fazer, onde todas as coisas e todas as pessoas são reduzidas à condição de instrumento, ou seja, vale porque faz na medida que faz. Então imagine uma chave de fenda. Uma chave de fenda serve para a gente apertar ou afrouxar um parafuso. E aquela chave de fenda que não me serve mais para apertar ou para afrouxar o parafuso, o que a gente faz? Descarta, joga no lixo. Pois é, essa ética do fazer, esse ethos do fazer, que significa uma forma de ver e se relacionar com o mundo mediada pelo fazer,
acaba sendo conivente com a descartabilidade de coisas e também de pessoas. De pessoas. São as pessoas que não fazem. Não é à toa que no mundo contemporâneo, no mundo moderno, vejam como crianças e idosos são aqueles que mais sofrem por ausências de políticas públicas e de cuidados. Porque eles estão fora daquele setor produtivo. Não fazem porque são crianças ou não fazem porque são idosos. Então, o ethos do fazer, ele reduz a ética ao fazer. E olha, mais do que isso, hein? Ele reduz também a ética para se considerar que ética é um padrão de comportamento para se fazer algo dentro de um grupo. Então eu posso falar, por exemplo, da ética dos professores, ou da ética dos servidores, ou da ética dos vendedores de gasolina, ou da ética dos médicos. Ou seja, como essas pessoas, como esses profissionais devem fazer o seu ofício dentro daquele grupo. Tá? Nos exemplos que eu dei, o professor na docência, os servidores no serviço público, os vendedores de gasolina no comércio varejista de combustível e os médicos nos hospitais e clínicas. Ora, isso é o que, pessoal? Isso é uma redução da ética, porque a ética é mais do que isso. Você reduz a ética até ela caber num grupo. Tudo bem, eu faço aqui uma concessão. Digamos que isso seja não uma ética, mas uma pequena ética. E vocês sabem qual o nome que a gente dá a uma pequena ética? Uma pequena ética chama-se etiqueta. Eu entendo que todos os grupos tenham e precisem de uma etiqueta, não só para padronizar, mas também para fazer uma diferenciação. Só que ética é mais do que etiqueta. A etiqueta, ela serve até certo ponto. A ética, ela precisa superar esses desafios, precisa superar esses problemas. E é exatamente isso que o ethos do fazer não está conseguindo. Vejam problemas que nós vivemos hoje. Primeiro, uma sociedade do cansaço. Cada vez mais as pessoas extenuadas por não só por toda a carga de conhecimento, de informações que elas têm, mas por tudo aquilo que elas precisam fazer e muitas vezes fazer ao mesmo tempo. Pela ambivalência da ordem, a gente imagina que para conhecer e fazer tenha que classificar tudo, ordenar tudo, inclusive pessoas. Só que há coisas e há pessoas que resistem à classificação, que elas não podem ser reduzidas a um rótulo, porque o rótulo não diz quem ela é, não diz a história dessa pessoa. E a gente fica preso aos rótulos nesse tipo de ethos e de relacionamento. E aí o que acontece é que aqueles que não se enquadram no rótulo são vistos como estranhos. Então nós temos uma sociedade que cada vez mais produz os estranhos, esses que resistem ao rótulo, esses que não querem ser rotulados e esses para os quais os rótulos são insuficientes. E aí vocês sabem o que acontece? O estranho é empurrado para fora, porque ele causa estranhamento, uma certa angústia. E o medo de que isso afete a minha identidade faz com que eu reaja empurrando o estranho. E aí o estranho precisa voltar. E ele se esforça, se esforça. E quanto mais ele se esforça, mais estranho ele fica. E sempre aparece alguém para dizer: olha, eu conheço esse tipo de gente. Abre teu olho, ele vai se revelar mais cedo ou mais tarde. Vocês sabem o que isso gera, pessoal? Isso gera intolerância. Toda forma de intolerância, e não apenas entre culturas, intolerância entre pessoas, às vezes pessoas com as quais nós estamos lado a lado, convivendo, ou familiarmente, ou profissionalmente.
uma intolerância que me impede de fato, me relacionar com o outro como o outro é mesmo. Uma intolerância que busca os rótulos e quando os rótulos não são suficientes ou não existem, faz com que nós nos afastemos ou que nós afastemos essa outra pessoa. Bom, pessoal, por isso tudo, o que nós precisamos é buscar um novo ethos, porque esse ethos do fazer fracassou em regular a nossa convivência. Esse é o desafio. Esse, mais do que o desafio, é a provocação para vocês irem refletindo até o nosso próximo encontro. Segura aí, pessoal! E a gente vai continuar falando sobre isso. Aquele